Enfim, eu acho que ele não tá conseguindo fazer as coisas fluírem como elas fluíam antigamente, viu? Nesse aspecto. Em outro, ele continua agindo com uma clareza que precisa ser reconhecida, né? Ele hoje foi a Minas Gerais. Aliás, pela primeira vez. Pela primeira vez, hein? O presidente da República foi a Minas Gerais nesse terceiro mandato, né? Desde 1º de janeiro do ano passado, então, 1 ano e 1 mês depois, mais do que isso, né? 1 ano e 1 mês, ele volta a Minas Gerais, estado que foi decisivo para ele ganhar a eleição do Bolsonaro, né? Ele ganhou em Minas Gerais e a diferença dele para o Bolsonaro foi tão pequena, claro, difícil atribuir a um voto, a 10 votos aqui, ou 15 acolá, mas o fato é que Minas acabou tendo um peso muito diferente e muito importante para ele. Mas o presidente tem feito um movimento interessante. Ele fez a visita a São Paulo, levou o Tarcísio para o palanque dele, no Porto de Santos, e conseguiu, de certa forma, quebrar o gelo com o Tarcísio, né? Ele trouxe o Tarcísio para perto dele. Óbvio que o Tarcísio não vai ser aliado do Lula, não vai abandonar o Bolsonaro e não vai fazer o que aquele petista pediu lá na plateia, volta pro PT. Não é disso que eu estou falando. Mas houve uma aproximação. Quem viu aquele momento ficou com a sensação de que são duas pessoas que podem se entender quando sentarem para dialogar a respeito de alguma coisa, embora pertençam a polos diferentes, o que deveria ser o mínimo, né? A gente está aqui, veja bem, que coisa magnífica, mas é o básico, né? Sim, o Lula foi eleito presidente da República, o Tarcísio governador de São Paulo. Quando chegar na eleição, que se estapeiem. Até lá, eles têm de trabalhar para melhorar a nossa vida, né? E trabalhar juntos, eles não precisam se amar, mas precisam interagir, conversar, dialogar, negociar. O que com o Bolsonaro não acontecia, né? Foi um período tão estranho. O Bolsonaro foi capaz de brigar com o governador de São Paulo porque o governador de São Paulo trouxe vacina contra a Covid para cá. Faz sentido na cabeça de alguém? Você está atravessando a pior pandemia da história da humanidade. Aí tem um governador que consegue trazer vacina. O que você faz? Briga com o cara. Então, o período do Bolsonaro foi um período tão diferente, tão estranho, que hoje a gente elogia o básico, né? Que é um presidente conversar com o governador. Mas o Lula não tem feito isso à toa, né? Ele conversou com o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, anunciaram a construção do túnel Santos-Guarujá juntos. É a maior obra do PAC, é a maior obra, a mais cara e a mais difícil de ser feita também. Eu tenho seríssimas dúvidas se isso vai sair do papel. Aliás, se fosse apostar meu dinheiro, apostaria no não. Mas, enfim. Ou em quantos anos, né? É capaz mesmo, imagina. Olha, só eu, repórter, a Marina tinha pautas mais nacionais, né? Eu, como trabalhei muitos anos em rádio, fazia muita coisa local. Eu devo ter participado de umas 10 inaugurações de maquete, de túnel, ponte estaiada, enfim. Rodoanel, Ixi, fiz Rodoanel também. Maria, nossa, então... Né? Mas enfim, fez o que tinha de fazer. Foi ao Rio de Janeiro, chamou o governador Cláudio Castro, o governador participou do evento, ele pediu para não vaiarem o governador, lembrou lá também de parcerias que estão sendo feitas e vão ser feitas com o Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro também é bolsonarista, é do Rio de Janeiro, que é a terra dos Bolsonaro, está sob influência, inclusive territorial, do ex-presidente da República. E hoje foi a Minas Gerais para conversar, enfim, para visitar Minas, para anunciar projetos em Minas e tudo mais, mas... entre outras coisas, ou dentre outras coisas, vai conversar com o governador mineiro Romeu Zema. Não é à toa que ele está fazendo esse ciclo, esse giro contínuo, ou com continuidade, né? Com os futuros candidatos. São Paulo, Rio de Janeiro, né? e Minas Gerais. Ele consegue, de certa maneira, isolar o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Porque na medida em que ele mostra para a sociedade, fala, eu estou vindo até Minas Gerais para conversar com o meu adversário político, mas estou vindo para conversar com o governador, eu sou capaz de conversar com o governador é capaz de conversar comigo. Eu fui ao Rio para conversar com o adversário político, somos capazes de conversar, de interagir, de trabalhar juntos. Eu fui a São Paulo, conversei com a joia do bolsonarismo, porque não tem nenhum bolsonarista com cargo mais importante do que o governador de São Paulo, conversei com ele e ficou tudo bem, ninguém mordeu ninguém, ninguém bateu em ninguém, ninguém virou a cara para ninguém, interagimos, anunciamos uma mega obra juntos e vida que segue. Na pior semana para o presidente Jair Bolsonaro, que foi a semana em que a Polícia Federal bateu a porta da casa dele para fazer uma busca e apreensão contra o filho dele, o Carlos Bolsonaro. Foi um movimento interessante do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. São 3 estados governados por opositores. Essa é a razão maior, a maior obviedade para a gente diagnosticar a dificuldade que o PT tem nesses 3 estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Desses 3, só Minas já foi governado pelo PT e foi um governo desastroso com o ex-governador Fernando Pimentel. Então não deixa de ser um movimento interessante que o presidente faz para de alguma maneira começar a cavucar esses 3 estados, né? Que são tão reticentes a ele e ao partido dele, e governados por bolsonaristas, cada um à sua forma, mas 3 bolsonaristas, né? Assim, ele vai aos poucos tentando isolar aquilo que convencionou se chamar de extrema-direita, que é onde está o presidente Jair Bolsonaro, e tentando trazer esses governadores para um campo que vai continuar sendo oposto ao dele, mas para um campo onde diferenças são respeitadas, né? E eles se pegam na hora da eleição e a vida segue depois disso, né? Mas é tão natural, mas depois do Bolsonaro a gente passou a achar isso extraordinário, né?